Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Quero ler um texto bíblico nessa tarde e você pode conferir aí na sua Bíblia. O texto que iremos ler é Evangelho conforme São Mateus, capítulo de número 14, e o verso 26 e o verso 27, que fala assim: E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Queridos irmãos, esse texto que nós lemos aqui nos conta que logo após Jesus ter feito a multiplicação dos pães, no capítulo de número 14 e o verso 13, ele multiplicou os pães, deu aos discípulos, e aí, depois dessa multiplicação, diz a Bíblia que Jesus, ele foi para o monte para orar, né? E quando ele desceu do monte, os discípulos já tinham ido embora, e diz o texto que eles estavam no meio do mar, né? E agora Jesus, ele não tinha outro barco para ele ir, e eles saíam andando sobre as águas, né? E quando ele se aproximou dos discípulos, os discípulos acharam que era um fantasma e começaram a gritar. E a Bíblia diz, neste capítulo que lemos, que quando eles começaram a gritar, Jesus falou assim: olha, não temas, sou eu, né? E Pedro, como era um dos mais ousados, ele falou o seguinte: Senhor, se és tu, então manda que eu vá ao teu encontro. E o Senhor falou que ele fosse ao encontro dele. E aí Pedro começou andando sobre as águas ao encontro do mestre, e de repente Pedro começou a olhar para as ondas, né, porque o vento estava muito forte. E quando Pedro começou a olhar para as ondas, ele agora começou a se afundar. E aí ele clamou ao Senhor, clamou a Jesus, pediu por socorro, e aí o Senhor o socorreu, né? E aí Jesus chamou ele homem de pequena fé, certo? Quando Jesus falou isso, e subiram no barco, aí, meus irmãos, o vento, ele se acalmou, porque estavam em uma grande tempestade. Esse texto que nós lemos, ele traz algumas lições para nós. Por quê? Porque Pedro, enquanto ele estava com os olhos fitos no Senhor, enquanto Pedro estava com os olhos no Senhor, ele estava conseguindo andar sobre as águas. Nós também estamos vivendo uma turbulência no Brasil, né? E nós não podemos tirar os olhos de Jesus, certo? Estamos vivendo essa epidemia do coronavírus, né, que tem chegado ao Brasil, e diante disso, nós não podemos tirar os olhos do Senhor.
temos que continuar firme, porque senão nós somos levados pelas ondas, né? Nós somos levados pelas ondas. Até porque nós não podemos tirar os olhos de Jesus e ficar focado no coronavírus. Porque se a gente ficar focado, tirar os olhos do Senhor e focar no coronavírus, daqui a pouco tem muitos crentes que estão doentes, depressivos, né? Nós temos nesse momento que fortalecer a nossa fé no Senhor, colocar a nossa confiança nele, né? Enquanto Pedro estava olhando para as ondas, Pedro estava bem, Pedro estava andando, Pedro estava andando sobre as águas, mas quando ele tirou os olhos do mestre e olhou para as ondas, ele começou a afundar. Queridos, nós não podemos, nesse momento de crise, tirar os olhos do mestre. Nós temos que continuar firme a cada momento, acreditando que o nosso socorro vem dele, né? Nós não podemos tirar os olhos do mestre e ficar focado nos problemas. Temos que continuar confiando para que a gente continue andando sobre as águas, né? Quero convidar todos os irmãos a estar focado, estar voltado para o Senhor. Porque nós estamos vivendo uma turbulência, irmãos. Tanto com a chegada do coronavírus, e também os nossos políticos não estão sabendo resolver os problemas, não estão se entendendo. Não estão se entendendo, né? E aí, se eles não se entenderem, não conseguem resolver os problemas, né? E aí, se a gente for ficar focado no coronavírus, nos políticos, o nosso socorro não vem deles. O nosso socorro vem do Senhor, tá certo? O socorro da igreja, ela está no Senhor. Quem cuida da igreja é o Senhor, né? A igreja, ela não é mantida pelos políticos, não. Os políticos não são dono da igreja. O dono da igreja é Jesus. Quem sustenta ela é Jesus. Tá certo? Um abraço a todos e Jesus abençoe vocês.